Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais um review geral do mercado. Hoje, dia 15 de março, são 17 horas e 37 minutos. E a gente percebe aqui mais um dia de queda para o Ibovespa. Hoje, desvalorização de 3,56%. Novamente, o fluxo do investidor estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, ficou positivo para o segmento Bovespa. 45 milhões para os ativos pertencentes ao Ibovespa e 46 para os ativos negociados na Bovespa como um todo. Olha que interessante, esse fluxo ele está levemente comprador no dia de hoje, mas percebam como é que o Ibovespa Futuro, que são os contratos negociados na BMF, eles terminaram o dia com outro saldo expressivo na ponta de venda, 207 milhões nesse exato momento. Vamos dar uma olhada na evolução do dia de hoje? Olha aqui, eles começaram o dia com o ambiente comprador, chegaram a atingir o pico de compra no fechamento das 11 horas, né, em 83 milhões, e desde então só vendas. Durante o dia todo, praticamente só vendas, tiveram uma redução pequena aqui entre 3 e 4 horas da tarde, depois retomaram o volume vendedor, e nesse momento eles estão aí com 207 milhões na ponta vendedora, ou seja, de 83 da ponta compradora a 207 na ponta de venda, são quase aí 300 milhões de reais em vendas durante o dia de hoje para o Ibovespa Futuro. Lembrando que a gente já vem comentando durante os últimos pregões esse movimento intensivo de vendas no Ibovespa Futuro para os investidores estrangeiros. A gente pode observar isso aqui, vou dar uma olhadinha aqui no blog. Olha pessoal, a gente tem aqui, ó, logo abaixo, quando a gente vai descendo aqui no blog, ó, a gente tem aqui uma movimentação dos contratos no mercado futuro, tanto para o Ibovespa quanto para o dólar e também os juros. Olha aqui para vocês perceberem, olha, nos contratos do Ibovespa Futuro, eles saíram, como a gente já tinha mencionado, eles saíram de 180 milhões, aliás, 180 mil contratos na posição compradora, isso em 1º de março, e eles fecharam ontem com essa divulgação feita na madrugada pelo próprio site da Bolsa em 100 mil contratos, ou seja, 80 mil contratos já vendedores com essa alta expressiva que a gente vem observando na Bovespa no mês de março. Hoje um dia de correção mais intenso e mesmo assim eles atuaram na ponta vendedora. Então a expectativa do relatório que vai ser informado hoje pela Bovespa na madrugada é que seja mais um dia vendedor para os contratos do Ibovespa Futuro por parte dos investidores estrangeiros. Então vamos ficar bem atento em relação a isso, que eles estão realmente puxando essa desvalorização já com realização de lucros desde quando o Ibovespa estava lá atingindo o seu pico aos 50 mil pontos, né? E até agora eles estão só nesse movimento corretivo. Para o dólar, hoje eles tiveram mais um movimento divergente. Vamos ver se a gente vai realmente captar essa informação deles em relação a swing trade. O que ocorreu no pregão de sexta para o pregão de ontem, a gente percebeu que houve uma certa lucratividade, né, das operações em relação de sexta ao dia de ontem, e hoje mais um dia vendedor, inclusive um pouco mais expressivo. Eles estão fechando agora com 30 milhões em vendas e estão com preço médio lá em cima. Até agora eles estão com preço médio em 3.748 e a gente está cotando aqui agora índice futuro a 3.778,5. Então eles estão aí com basicamente 30 pontos de loss em relação ao movimento hoje do dólar. Vamos observar amanhã se realmente a moeda americana vai continuar a sua trajetória de alta e eles vão ter que, em determinado momento, reverter essa posição de venda que foi observada no dia de hoje. Se amanhã amanhecer o dólar em queda, provavelmente a gente pode ver um fluxo comprador por parte desses participantes, já oferindo lucros em relação às vendas observadas no pregão de hoje. Vamos dar uma olhada agora nos ativos. Ó, eles atacaram hoje na ponta de compra Itaú, Ambev, Banco Bradesco, Raia Drogasil, Kroton e MRV. Na ponta de venda, Banco do Brasil, a holding do Itaú, a Itaúsa,
as ações da Bolsa BVMF, Petrobras, Gerdau e Suzano. Pessoal, a gente implementou aqui, para poder facilitar também, para que as pessoas que estão vendo os nossos vídeos, a valorização percentual do dia em relação aos ativos que eles estão com posição de compra e posição de venda. Então hoje, na posição compradora, eles estão tendo prejuízo em Itaú, 4%, estão tendo um lucro em Ambev de 1,44%, eles vão ter prejuízo em Banco Bradesco em 5%, pouco mais de 5%, também acontece com a Raia Drogasil, também acontece com a Croton, inclusive as ações da Croton a gente já vem observando no pregão de sexta-feira com 115 milhões em vendas, então eles recompraram ontem parte, foram cerca de 50 milhões e hoje mais 14 milhões, provavelmente recompra do movimento vendedor. E as outras ações, a que teve destaque hoje na ponta de compra foi a Embraer, que eles tiveram um fluxo um pouco mais de 7 milhões de reais e uma valorização expressiva aí de 3,99% até o momento. Na ponta vendedora, eles atacaram realmente o Banco do Brasil praticamente o dia todo. O que a gente percebeu ontem que Petrobras passou seu carro-chefe de venda durante todo o pregão, inclusive refletiu na queda das ações em cerca de 10%, hoje, novamente, a gente percebeu que o carro-chefe de venda por parte desses investidores foi Banco do Brasil. E hoje também um ativo tendo uma correção aí bem expressiva, que no momento supera 20%. Também em seguida de Itaúsa, né? Inclusive eles estão fazendo aqui, na verdade, uma operação aqui de long and short, né? Estão comprado em YouTube e vendido em Itaúsa. Inclusive a gente pode perceber que nos movimentos do mês de março, onde que a bolsa teve uma alta expressiva, um dos ativos que foram atacados na ponta de compra por parte desses investidores estrangeiros foi exatamente Itaú. E eles estão fazendo exatamente, eles estão comprando Itaú e vendendo em Itaúsa. Só que o net entre os dois ainda está positivo em pouco mais de 300 milhões de reais, tá? Então vamos ficar observando em relação a isso. As ações da bolsa, né, tiveram aí, então nesse exato momento uma queda de mais de 4% e tiveram também um movimento vendedor em 21 milhões. A Petrobras, que ontem já tinha caído cerca de 10%, hoje renova outros 10% de queda. Ontem a gente teve um fluxo vendedor nela de cerca de pouco mais de 80 milhões de reais. Então, quer dizer, com esse fluxo de hoje a gente já encaixa aí em 2 dias 100 milhões de reais em vendas. Também as ações do setor siderúrgico, né, no caso aqui a Gerdau, com 15 milhões, também uma queda expressiva. E no caso aqui, contra essa maré, né, as ações da Suzano, que hoje teve uma valorização expressiva aí de 8%, né, inclusive colaborando com o ambiente de valorização da moeda americana, mas eles atuaram aqui na ponta de venda nesse ativo. Então vamos ficar de olho em relação a esse procedimento dos investidores estrangeiros através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, então é o seguinte, ó, resumindo, a gente está observando que o volume comprador no Ibovespa, no segmento Ibovespa, né, nos 2 últimos dias ainda é insuficiente pelo volume vendedor que foi observado no pregão de sexta-feira, e além de ser do pregão de sexta-feira, os últimos 3 pregões, se a gente for consultar aí, vocês podem consultar no blog, também foram vendedores por parte dos investidores estrangeiros no segmento Bovespa através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E o que a gente precisa ficar muito atento é que o volume vendedor para o Ibovespa futuro está bem intenso. Isso a gente tem que ficar de olho em relação a essa quantidade de contratos em aberto, que ontem já terminou com 100 mil contratos na ponta de venda. Vamos ver o relatório que a Bolsa vai soltar hoje na madrugada, né? E a gente vai ver provavelmente mais uma redução, talvez seja abaixo de 100 mil contratos negociados para o Ibovespa futuro em aberto na BMF. Pessoal, fico por aqui. Um grande abraço a todos, espero que gostem, convide aos amigos, avisem as pessoas que vocês conhecem para que prestigiem o nosso canal, dê lá um joinha e divulgue essa informação que eu acho que é de extrema relevância para o investidor pessoa física que atua no nosso mercado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!